Ok, meninos, voltando. Vamos agora ter uma aula de matemática, ok? Eu quero que você pegue aí o seu livro na página, deixa eu ver aqui, página 221. Página 221. Tudo bem? Nós iremos falar hoje sobre 3 assuntos. Primeiro, ângulo reto, simetria e polígonos, tá? Tudo assuntos bem simples de se entender. Eu quero só que você preste bastante atenção e depois você realize as atividades do seu livro, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós iremos conversar, deixa eu vir para cá, nós vamos falar um pouco sobre o ângulo reto, ok? Pegando lá o seu livro, vem dizendo assim: observe a trave de futebol a seguir. Se você observar uma trave de futebol, ela apresenta alguns ângulos retos, os dois. Você percebe que a trave de futebol é assim, né? Essa parte daqui, gente, ó, aqui e aqui são ângulos retos. Ângulos retos. Ângulos retos, ok? Então você vai entender agora o que é um ângulo reto, como é que se forma um ângulo reto. Olha o que diz: a trave lateral e o travessão formam um ângulo reto. Um ângulo é a figura formada por duas semirretas da mesma origem. Veja bem, duas semirretas, e elas têm a mesma origem. Se lembra que a bolinha aqui, ó, ela vai representar o início dessa semirreta. Essas semirretas, elas têm aqui, ó, a primeira origem aqui, a outra para cá. Então, preste atenção no que diz. É a figura formada por duas semirretas e elas têm a mesma origem. A mesma coisa que a trave, ó. Se eu colocar a bolinha aqui, ó, duas semirretas e ela tem a mesma origem, ó, a mesma origem. Isso quer dizer que você vai ter aí um ângulo reto. Observe a representação de um ângulo reto em alguns de seus elementos. Eu coloquei aqui a imagem, parada aí rapidinho. Chave. Peguei. Portão. Não estou com a chave do portão. Não tá. Tá? Então, olha só, voltando aqui, assim mesmo, gente. Continuando. Se você perceber aqui, ó. Se você perceber aqui, você tem um ângulo reto. Olha a imagem. Essa imagem também está aí no seu livro. Observe a representação do ângulo reto e alguns dos seus elementos. O ângulo reto, ele tem dois lados, né? Os lados. E ele vai ter também o ângulo reto a vértice. Essa partezinha aqui vai se chamar vértice. Vértice. O que são os lados? Lados são as duas semirretas. Lados são as duas semirretas. No caso aqui, CA. Por que eu vou dizer que é CA? Porque é o início dessa semirreta, começa aqui, ó, o C e vai para o A, então é CA, é o início dela. Começa o início aqui no C, não é aqui AC não, é CA, ECB. Veja que os lados semirretas CA e CB, que elas formam o ângulo reto. Vamos lá, CA e CB vão formar o ângulo reto, ok? Continuando. Veja a seguir outros objetos com ângulos retos destacados. Você tem aí a imagem de uma televisão, você tem a imagem de um caderno e você tem a imagem aí de uma porta, ok? Com o auxílio de um esquadro, podemos verificar se o ângulo é reto ou não reto. O esquadro é este objetozinho que está aí no teu livro. É chamado de esquadro, não é régua, tá? É esquadro. Com o esquadro, colocando como está aqui no seu livro, você vai saber
se essa imagem ela é um ângulo reto ou ela não é um ângulo reto. Então eu coloquei aqui somente para você entender. Toda vez que a imagem estiver nesta posição, ela vai ser um ângulo reto. Ah, tia, a imagem subiu aqui a linha. Então ela não é um ângulo reto. Desceu aqui, também não é um ângulo reto. Ângulo reto é somente quando está nesta posição. Ok? Deu para entender aí? É bem fácil, ok? Vamos para a próxima. Simetria. Bitinho, muito fácil simetria. Realmente, é uma das coisas que você já vem dando isso aí, eu acho que ano passado você deu, no terceiro ano. Tá dando aqui só para você entender. O que é a simetria? Eu vou fazer a leitura. Quando dobramos uma figura ao meio e as partes coincidem, dizemos que ela apresenta uma simetria. Se você dobra, vamos dizer que aqui é um papel. Eu dobrei no meio e coincidiu, eu tenho uma simetria. Vou repetir. Você dobra isso aqui. Imagina que é um papelzinho, esse coração. Você dobra. Coincidiu a imagem certinho, eu tenho aqui uma simetria. E a simetria, ela tem um eixo, que é chamado de eixo da simetria, que é esta linha aqui. Tudo bem? Que divide a imagem. Beleza? Então, olha lá. Entendendo isso, é bem fácil a simetria. Realiza a sua atividade aí, ok? Virando a página, lá na página 223, nós vamos ter agora sobre os polígonos, né? O que são polígonos, né? Linhas fechadas simples, formadas apenas por um segmento de reta. Formada por apenas um segmento, ó, um movimento de reta. Então, são chamados de polígonos. Toda vez que você tiver linhas fechadas, a imagem não está aberta, e ela tiver segmentos de retas iguais, você percebe? Você vai ter os polígonos. Aí eu coloquei aqui alguns polígonos para você. Um polígono de 3 lados, que eu vou chamar de triângulo. Polígono de 4 lados, que eu vou chamar de quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Um polígono de 5 lados, eu vou chamar de pentágonos. Né? Um polígono de 6 lados, hexágono. Ok? Então, é isso que você deve entender. Polígonos são linhas fechadas simples, formadas apenas por segmentos de reta. Segmentos de reta. Ok? Bem simples. Realize a sua atividade aí no seu livrinho, tá? Até a próxima, tá? Preste atenção, gente. Provavelmente nós já iremos voltar às aulas presenciais. Tá faltando pouco aí, eu vou tentar organizar, vou colocar tudo ali no Zap, como nós podemos voltar às aulas presenciais antes de finalizar esse processo, né, de decreto. Vamos ver como é que a gente pode fazer e eu vou estar informando tudo aí pelo Zap para vocês, para a gente vir com segurança. Um beijão, um abraço, fui!